Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ponderar agora aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 11. Eu vou começar com o versículo 1, que me chamou bastante atenção, né? E começamos com eles e vamos com outros versículos. E ele tem o título, diz que Jesus prega nas cidades. Na verdade, ele veio para isso, para anunciar o Evangelho às pessoas, para que as pessoas pudessem ser libertas da ignorância e da religiosidade que tinham. Ele diz, aqui versículo 1, ele diz, olha, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vejamos que ele instruiu primeiro os discípulos, né, do objetivo e da mensagem, do que eles deveriam ensinar, estar apto, divulgar, proclamar o Evangelho, né, o novo pacto que ele estava sendo realizado no próprio Senhor Jesus. Ele é portador de um novo pacto da salvação, né? Porque ele veio trazer tudo isso, ensinando, pregando nas cidades deles, e porque era necessário, eu sabia, porque ele veio para isso. Aqui no capítulo, aliás, aqui no versículo 25 ao 31, vai ficar bem claro, né, essa situação. Ele vai dizer, Jesus, o Salvador dos humildes. Aleluia. Salvador dos humildes. Por que Jesus é o Salvador dos humildes? Porque exatamente os humildes serão os humildes. Aquelas pessoas que vão aceitar, que vão ouvir, que vão dar crédito ao Evangelho. E você pode se perguntar ou pode estar se interrogando, e muita gente pode até questionar, mas eu vejo pessoas que são ricas sendo crente. Não significa, o humilde aqui não significa pessoa pobre, não significa só pobre materialmente que seja humilde, significa pessoas humildes de espírito, pessoas que não sejam arrogantes, pessoas que não criem ou não se fiem das suas própria riqueza, das suas filosofias, do seu conhecimento, da sua força. Então, e tenha um coração acessível, aberto para Deus. Então, ele é o Salvador dos humildes, porque esses humildes dão abertura, recebe o Evangelho. Aleluia. Quem não recebe o Evangelho, certamente não vai poder ser salvo, já que Jesus é o mediador e ele é o único que tem o Evangelho da salvação. Ele, além de ser o mediador entre Deus e os homens, o único, que diga já de concreto, em concreto, não de passagem, mas de concreto, porque é testificado isso em várias passagens, com vários versículos. Jesus mesmo se denomina o único caminho a Deus. Em João 14, Aleluia. versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, ele é o único Salvador. Mas não foi só ele que afirmou isso aí. Timóteo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo escreveu no Timóteo. Mas também não ficou aí. Tem outras passagens lá em Lucas e também tem o escritor de Atos dos Apóstolos 4:12. Diz que Jesus, que não há outro nome dado debaixo do céu que importa que sejamos salvos, mas só unicamente no nome de Jesus. Então, Jesus, ele é o Salvador dos humildes. No entanto, ele bota esse título aqui ressaltando isso, que ele não está salvando a todos arrogantes,
todas as pessoas que se crê, os que acham que não precisa de Jesus, como Jesus mesmo disse, que são os doentes que precisam de médicos e não os que estão sãos. Aqueles que se julgam sãos, aqueles que se julgam que não têm pecado, aqueles que se julgam que são bons e que não precisam de Jesus, tudo bem, continua a sua vida. Quando chegar lá nos quinto, aí você vai ver que estava equivocado. Aí diz aqui, por aqueles tempos exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Aleluia. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha só, ele arremata aqui, esse versículo fica bem curtinho, porque ele faz essa oração curta e ele diz, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus pode fazer o que lhe agrada. Se nós, como homens, temos um livre-arbítrio, e cada pessoa, inclusive agora, todo mundo quer fazer o que lhe agrada, o que lhe convém, o que lhe dá no nariz. Todo mundo quer fazer o que quer. Deus também pode fazer o que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não tem de que se admirar, né, dessa palavra do Senhor, e Ele está esclarecendo aqui, exatamente, ocultou, porque exatamente a gente vê que as pessoas que se jactam e as pessoas que têm um certo conhecimento, elas se jactam de ser melhor, de ser maior, de não precisar de outras pessoas, nem precisar de Deus, porque elas são detentoras de conhecimentos, de bens, de um bom salário, de uma boa renda, e aí não tendo necessidade do material, elas pensam que estão abastecidas por completo de tudo, que não tenham necessidade de mais nada. Não sabem elas que o espírito delas estão agonizando, estão mortos, quase mortos, estão moribundos, tá? E eles não querem vir pedir socorro a Deus, porque eles não têm esse conhecimento, não têm esse discernimento, e eles estão morrendo espiritualmente e não sabem. Mas Deus se agradou, né, de revelar isto aos pequeninos, aos humildes, aos aflitos, aqueles que vêm ao Senhor suplicando, pedindo ajuda, socorro, como foi o caso daquela mulher, entre outros casos, muitos exemplos temos na Bíblia, mas me veio à mente em primeira mão o caso da mulher cananeia. A mulher cananeia estava fora, estava totalmente fora desse contexto aqui, da bênção, da salvação, de receber o Senhor. O Senhor estava passando no caminho e ela tinha ouvido falar do Senhor. O Senhor, aonde passava, estava fazendo maravilhas, porque Ele sempre fez maravilha onde passou. Aleluia. As maravilhas do Senhor era notória, porque nunca, jamais alguém tinha feito tantas maravilhas. Então, ela estava aflita com um problema muito sério, porque a sua filha estava endemoniada. E ela não podia fazer nada, e ninguém podia fazer nada por ela. Então ela correu, ela veio para o caminho e começou a dar voz, alçar a voz, gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda e me socorre. E ela levantou tanto a voz, alçou tanto a voz e clamou tanto, com tanto desespero, que os próprios discípulos ficaram
envergonhados, ficaram assim, incomodados com aquela situação. Se incomodaram tanto que vieram se queixar para o Senhor. E a queixa deles foi muito, assim, de certa forma, inconveniente. Foi assim uma coisa, chegaram para o Senhor quase que ordenando a ele. Dizendo, Senhor, não te dá conta que ela está molestando? Manda que ela vá embora, manda ela voltar. Olha só, os discípulos, bonzinhos esse menino, né? Então, mandando, queria que o Senhor despachasse ela. E naquele momento o Senhor parou. Quando o Senhor para naquele caminho, e ela vinha disposta, e ela viu ali a sua oportunidade. Ela viu a oportunidade de receber a bênção dela. E ela não parou, ela não se intimidou, ela não ficou com medo dos apóstolos e de nada. Ela correu e se lançou aos pés do Senhor, aleluia. Eu fico maravilhado com essa passagem dessa mulher. É uma fé tão linda, tão grande. E ela chegando lá, o Senhor disse, mulher, não está bem tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela poderia ter ficado assim irritada se fosse uma pessoa arrogante, né? Mas ela entendeu a mensagem, ela entendeu a parábola e ela entrou na mesma linha da parábola de Jesus. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos filhos. Aleluia. O Senhor ficou tão maravilhado porque ela entrou na parábola, ela entendeu a parábola, ela se colocou exatamente, aceitou a configuração que o Senhor estava fazendo ali. E ela aceitou, e o Senhor disse, ô mulher, por esta palavra, vai, a tua filha já está sã. Ou vai, seja feito conforme a tua fé. Pronto. E ela foi e já encontrou a filha libertada, diz o texto. Glória a Deus. Então, veja, ele é salvador dos humildes. Se fosse uma pessoa arrogante, ela não tinha ganhado essa bênção. Ela não tinha usufruído desse milagre, dessa libertação, porque ela disse, poxa vida, eu venho aqui atrás de ti pedir socorro, tá me chamando de cachorro? O arrogante ia querer responder ao Senhor reivindicando posições. Ela não. Ela aceitou a colocação do Senhor. Por quê? Porque ele veio para os filhos. Ele veio para o que era seus. E os seus não os receberam. Diz a palavra, mas todos aqueles que o recebeu, Deus deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí, o Senhor faz isso, agradou o Pai a salvar os humildes, os aflitos, os necessitados, os que vêm em busca de salvação do Senhor. Ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, na maioria, estão dispostas a falar de Deus. Eu fico observando isso com muita tristeza, porque as pessoas querem separar o que a Bíblia tem aqui unido. Acabamos de verificar esse versículo e deixa muito claro que Jesus é Deus, Jesus e o Pai são um.
Eles não se separam. Eles não são inimigos. Eles não são alguém que você possa colocar um contra o outro. Ele está dizendo aqui muito bem. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Portanto, como as pessoas, principalmente religiosas, querem separar a Deus, querem a Deus, mas não querem o Filho de Deus. Estão aptas, estão dispostas a falar de Deus, mas não estão dispostas, não querem aprender do Filho. Dizem que reconhecem a Deus, mas não querem reconhecer o Filho. Estão totalmente fora da palavra de Deus. Estão contra a palavra, o que a palavra de Deus está ensinando aqui. Como essas pessoas poderão prevalecer se elas se opõem à palavra do Eterno? E a palavra é que vai julgar todas as coisas. Então elas não poderão, e ninguém poderá prevalecer contra a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, ele sabendo de tudo isso, mesmo assim, ele com tanto amor, ele faz um convite indispensável, um convite maravilhoso, um convite digno de toda a humanidade aceitar e vir correndo para ele. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. É o convite mais sublime, jamais ouvido, que jamais soará outro igual. É este convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Para você, para mim, para toda a humanidade que quer viver eternamente com o Criador. Só precisa aceitar este convite, reconhecer a sua necessidade de pecador, a necessidade da sua alma, olhar para dentro de você e ver as suas faltas, suas necessidades, os seus pecados, ver que nós somos falhos, todos somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Aleluia. E este Salvador é Jesus Cristo, o Salvador dos humildes. Busque, se desfaça, se despida-se agora das suas vestes de pecado, de grandeza, de avareza, de orgulho, de tudo que lhe impede você admitir as suas fraquezas e aceite o convite de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque realmente só Ele pode, aleluia, só Ele pode consumar, só Ele pode fazer estas maravilhas na sua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz aqui no versículo em 1 Coríntios 1, 18, diz ao 31, mas eu não vou ler todo, só diz aqui: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos,
poder de Deus. Aleluia. Você pode até achar uma loucura na pregação do Evangelho, mas a Bíblia diz que aprova é Deus ter salvado e salvar as pessoas por a loucura da pregação do que pela sabedoria humana. É verdade. Diz aqui, versículo 21, visto como a sabedoria de Deus o mundo não a conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para onde vai alguém que não reconhece a Deus? Não tem como. Não tem como. A melhor forma é você reconhecer que é um pecador e se revista de humildade e aceite o Salvador dos humildes, Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o que trouxe a salvação à humanidade. Ele é o que pode te apresentar na presença dos anjos e de Deus e te fazer reinar por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Quero deixar esta pequena palavra para você e você guarde no seu coração. Aceite, entregue hoje, ao momento que você ouvir esta palavra, entregue a sua vida a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Quero fazer agora a oração. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estes momentos, por esta palavra. Ó Deus, aplica, Senhor, nos nossos corações, nos corações dos nossos amados ouvintes, aqueles que entenderem, crerem e se arrependerem e quiserem, Senhor amado, receber a Ti como Salvador. Que eles possam, Senhor amado, fazer a oração de arrependimento e estão dispostos. Ó Deus, te pedimos que Tu, Senhor amado, receba, Senhor, e perdoe, e eles possam sentir o refrigério do perdão dos seus pecados nas suas vidas. Que Tu escreva seus nomes no livro da vida, em nome do Senhor Jesus, e dê capacidade e sabedoria para eles sair testemunhando, testificando do Teu poder, do poder da salvação a outras pessoas, poder do Evangelho a outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui, em toda a face da terra, e todos digamos amém, amém. E amém.